A Bíblia é, sem dúvida, um dos livros mais influentes que existem. Mas como é que ela surgiu de verdade? Muita gente pensa nela como um livro só, né? Mas a realidade é que ela se parece mais com uma biblioteca, uma coleção bem complexa que foi montada ao longo de séculos. E é exatamente esse processo que a gente vai desvendar aqui. Vamos entender juntos como esses textos antigos se tornaram a escritura sagrada para bilhões de pessoas no mundo todo. A gente sempre ouve a frase "palavra de Deus". É algo central na fé judaico-cristã. Mas isso levanta uma questão super importante. Como, exatamente, a voz divina se transformou num texto escrito? Foi um ditado, palavra por palavra? Foi uma colaboração? Bem, é nisso que a gente vai mergulhar agora para entender o que está por trás dessa afirmação tão poderosa. Para a gente começar essa jornada, a gente precisa entender um conceito que é a chave de tudo: a inspiração divina. E olha, não é inspiração no sentido que a gente usa no dia a dia, tipo, tive uma inspiração para pintar um quadro. Não, não. É algo bem mais profundo, com o peso teológico enorme. A palavra que define isso vem lá do grego, theopneustos, e a tradução literal é fantástica: soprado por Deus. Pensa só nessa imagem. A ideia não é que Deus ficou sussurrando no ouvido de alguém, é que ele exalou, ele soprou a sua própria palavra através dos escritores humanos. É como o sopro que dá vida, sabe? E é daí que vem a origem da autoridade do texto. Agora, o interessante é entender como isso teria acontecido. Uma visão comum, mas que não é a mais aceita, é a do ditado mecânico. Nela, os autores seriam como robôs só transcrevendo palavras. Mas a visão teológica que prevalece é bem mais sutil, um processo dinâmico, um processo onde Deus trabalhou através da personalidade de cada autor, do estilo de escrita e até das pesquisas que eles fizeram. É por isso que o jeito que Paulo escreve é tão diferente do de Moisés, que é diferente do de João. A voz divina e a autoria humana se entrelaçam. E esse processo de inspiração tão único resultou num texto com características bem específicas. A primeira é a autoridade divina, a ideia de que o que a Escritura diz, Deus diz. A segunda é a inerrância, a crença de que os manuscritos originais não tinham erros. E, por fim, a inspiração é vista como plenária, ou seja, vale para todas as partes da Bíblia igualmente e também verbal, o que significa que o Espírito Santo teria guiado até a escolha das palavras para que a verdade de Deus fosse expressa com precisão. Certo, com essa base sobre inspiração, vamos dar uma olhada em como a primeira grande parte da Bíblia, o Antigo Testamento, foi formada. E se prepare, porque não foi um evento rápido. Foi uma jornada que durou mais de 1 milênio. Essa linha do tempo ajuda a gente a ter uma noção da escala impressionante do processo. Começa lá atrás, por volta de 1450 a.C., com Moisés escrevendo os primeiros 5 livros. Daí, ao longo de séculos e séculos, os livros dos profetas e os escritos históricos foram sendo adicionados. Figuras como o sacerdote Esdras, lá por 450 a.C., foram super importantes na compilação e organização desses textos. Isso tudo até que por volta do século IV a.C., a coleção que a gente conhece como Antigo Testamento estava, na essência, completa e reconhecida. Mas como é que um texto entrava para essa coleção? Esse processo, que se chama canonização, seguia 3 passos bem lógicos. Primeiro, o texto precisava ser inspirado por Deus, ou seja, ter uma autoridade que vinha da sua própria origem. Segundo, essa autoridade tinha que ser reconhecida pela comunidade de fé ao longo do tempo. E por último, esses textos reconhecidos eram cuidadosamente coletados e preservados para gerações futuras. Agora, vamos avançar bastante no tempo. A formação do Novo Testamento segue uma lógica parecida, só que num período de tempo bem mais curto. E aqui a gente vê algo incrível: cartas pessoais e relatos de testemunhas se transformando em escritura sagrada. Depois da morte e ressurreição de Cristo, os apóstolos começaram a escrever. Ali, entre os anos 50 e 100, todos os 27 livros foram escritos e começaram a circular entre as primeiras igrejas. E bem cedo, já no final do 2º século, começaram a surgir listas dos livros que eram aceitos, como o famoso fragmento moratoriano. Foi um processo cuidadoso de discernimento que finalmente levou ao reconhecimento definitivo do cânon de 27 livros, lá no século IV. E olha que brilhante essa ilustração de que o reconhecimento desses textos começou muito cedo. Aqui, a gente vê o apóstolo Pedro escrevendo ainda no 1º século, e ele já coloca as cartas do apóstolo Paulo no mesmo nível das demais escrituras, ou seja, do Antigo Testamento.
A ideia de uma nova escritura já estava nascendo ali, dentro da própria geração dos apóstolos. Isso nos leva a uma pergunta crítica. Com tantos escritos circulando na época, como exatamente os livros foram escolhidos? Quais eram os critérios? A resposta para isso está na própria ideia de um cânon. A palavra canon vem do grego canão, que significava vara de medir ou um padrão. A ideia por trás disso é que os livros do cânone não se tornaram sagrados porque a igreja decidiu que seriam. A ideia é que eles já cumpriam um padrão de autoridade divina. A igreja, então, não criou o cânone, ela o reconheceu. E qual era essa régua de medir? Basicamente, 4 critérios principais se destacam. Primeiro, a origem apostólica. O livro foi escrito por um apóstolo ou por alguém muito próximo a eles. Segundo, a consistência doutrinária. O ensinamento dele bate com os outros livros já aceitos? Terceiro, o reconhecimento da igreja. As primeiras comunidades cristãs aceitaram e usaram esse livro de forma geral? E, acima de tudo, a evidência de inspiração. O texto mostrava ter aquela autoridade divina de ser soprado por Deus? E é tão importante quanto saber o que era critério, saber o que não era. Por exemplo, a idade de um texto, por si só, não garantia um lugar no cânon, nem a língua em que ele foi escrito. E um ponto fundamental: nenhum concílio da igreja votou para dar autoridade a um livro. Eles simplesmente formalizaram o reconhecimento de uma autoridade que a comunidade de fé já percebia há séculos. Ok, então temos essa biblioteca antiga montada ao longo de milênios. Como que alguém, hoje em dia, pode ler e entender um texto tão distante da nossa realidade? Para isso, é preciso construir uma ponte entre o mundo antigo e o nosso. Uma analogia muito boa para isso é a dos óculos bifocais. Pensa só. Uma lente dos óculos nos ajuda a focar no passado, a entender o contexto histórico e cultural original do texto. A outra lente nos ajuda a focar no presente, para ver como aquela verdade atemporal se aplica no nosso mundo. A gente precisa das duas lentes para ter uma visão clara. Na prática, isso se resume a um processo de 3 passos. Primeiro passo, entender o que o texto significava para os seus leitores originais. Segundo passo, fazer a ponte. Qual é o princípio universal, a verdade que não muda com o tempo, que está ali naquela mensagem? E terceiro passo, aplicar esse princípio hoje, na nossa realidade, de forma fiel e que faça sentido para nós. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. Saber que a Bíblia não é um livro monolítico, mas uma biblioteca divinamente inspirada e humanamente montada ao longo de 1500 anos, isso muda a forma como a gente aborda a leitura dela? Como esse entendimento da sua origem afeta a mensagem que ela tem para nós hoje?